Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e minhas queridas. Estamos de volta com mais um vídeo do Pet Me Ajuda, agora para falar mais um pouquinho sobre a sequência de Fibonacci. Relembrando então, a sequência de Fibonacci é uma sequência de números gerada da seguinte forma: os seus dois primeiros números são 1 e 1, e o número seguinte é gerado sempre somando os dois anteriores. Então 2, que é a soma de 1 e 1, 3, que é a soma de 2 e 1, e assim por diante. Vimos no último vídeo também que o limite da razão entre um número de Fibonacci e seu antecessor tende à razão áurea, φ. Isso significa que números de Fibonacci grandes são aproximadamente seu antecessor multiplicado pela proporção áurea. Essa aproximação tende a ficar melhor quanto maior for o número de Fibonacci. Então, por exemplo, se pegarmos o 20º número de Fibonacci, ele é igual a 10.946. O 21º é aproximadamente 10.946 vezes 1,618, que é aproximadamente a razão áurea. Esse cálculo nos dá 17.710,628. O 21º número de Fibonacci, na verdade, é 17.711, ou seja, é uma aproximação muito boa já a partir do 20º termo. E essa aproximação tende a ficar cada vez melhor, já que a razão tende a φ no limite. Esse método de aproximação funciona bem para números de Fibonacci grandes, e funciona bem para conseguir um número de Fibonacci a partir de seu anterior. Mas será que é possível reconstruir todos os números de Fibonacci utilizando essa técnica? Bom, o que podemos fazer para verificar isso é começar pelo primeiro número de Fibonacci e ir multiplicando ele sucessivas vezes pela razão áurea, e ver se isso gera uma sequência parecida com a sequência de Fibonacci. Na sequência de cima nós vemos a sequência de Fibonacci, e na sequência de baixo, essa sequência é criada por potências da razão áurea. Vemos que as duas não são lá muito parecidas, não é? Mas podemos fazer isso um pouco melhor. Uma das razões pelas quais as duas sequências anteriores eram tão distintas era porque no cálculo dos termos da segunda eram realizadas muitas aproximações sucessivas. Uma coisa que podemos fazer para evitar tantas aproximações é calcular as potências da razão áurea apenas em termos dessa igualdade. A razão áurea ao quadrado é igual a ela mesma mais 1. Podemos utilizar essa igualdade para tentar encontrar uma expressão linear que escreva as potências da razão áurea. Assim sendo, temos que φ na 1 é igual a 1 vezes φ mais 0, φ ao quadrado é igual a 1 vezes φ mais 1, o que a nossa igualdade nos disse. Será que conseguimos encontrar uma expressão linear também para φ ao cubo? Vamos tentar. Podemos escrever φ ao cubo como sendo φ ao quadrado vezes φ. O φ ao quadrado podemos transformar em φ mais 1. Fazer a distribuição, assim teremos que φ ao cubo é igual a φ ao quadrado mais φ. Trocamos φ ao quadrado por φ mais 1 mais uma vez e temos que φ ao cubo é igual a 2φ mais 1. Este processo, no qual utilizamos a igualdade φ ao quadrado igual a φ mais 1, para escrever φ ao cubo como uma expressão linear em φ, pode ser utilizada também para as demais potências de φ. Assim teremos que φ na quarta é igual a 3φ mais 2, φ na quinta é igual a 5φ mais 3, φ na sexta é igual a 8φ mais 5, e assim por diante. Notem agora que essas nossas igualdades seguem um padrão. Por exemplo, φ na quinta é igual a 5φ mais 3. Porém, 5 é o quinto número de Fibonacci e 3 é o quarto número de Fibonacci. Ou seja, φ na quinta é igual ao quinto número de Fibonacci vezes φ, mais o quarto número de Fibonacci. A mesma propriedade acontece com φ na sexta. φ na sexta é igual ao sexto número de Fibonacci vezes φ, o sexto número de Fibonacci é 8, mais o quinto número de Fibonacci, que é 5. Essa fórmula funciona para todas as potências de φ a partir de φ ao quadrado. Desta forma, temos a seguinte fórmula. φ na n é igual ao enésimo número de Fibonacci vezes φ, mais o número de Fibonacci da posição n-1. Agora, se nessa igualdade utilizarmos o fato de que fn vezes φ dá aproximadamente fn mais 1, teremos a seguinte aproximação. φ na n é aproximadamente f de n mais 1 mais f de n menos 1. Lembrando que f de n mais 1 aqui é o número de Fibonacci da posição n mais 1.
Podemos utilizar isso para gerar uma nova sequência a partir da sequência de Fibonacci. Somamos o primeiro número de Fibonacci com o terceiro número de Fibonacci para gerar o primeiro número dessa nova sequência. Então, 1 mais 2 dá o 3, 1 mais o 3 dá 4 e assim por diante. Assim criamos a sequência 3, 4, 7, 11, 18, 29 e por aí vai. Podemos comparar essa sequência que criamos agora com a sequência das potências da razão áurea. Notem que a partir do terceiro termo da sequência das potências da razão áurea, 2,62, o seu arredondamento é igual ao primeiro termo da sequência que criamos, o 3. O próximo termo da sequência das potências da razão áurea, 4,24, se arredondarmos, dá o segundo termo da sequência que criamos, 4. E assim por diante. Isso acontece com todos os termos dessa sequência. A sequência que criamos, somando termos da sequência de Fibonacci, tem um nome. Ela é a sequência de Lucas, e ela pode ser criada de uma outra forma, muito parecida com a sequência de Fibonacci. Podemos definir o primeiro termo da sequência de Lucas como sendo 2, o segundo como sendo 1, e os termos sucessivos, nós produzimos eles somando os dois anteriores. Então, 2 mais 1, 3, 3 mais 1, 4, e assim por diante. Notem que agora o terceiro termo da sequência de Lucas coincide com o primeiro termo da sequência que encontramos antes. Os termos da sequência de Lucas têm uma propriedade muito interessante, eles estão muito mais relacionados com potências da razão áurea. E a relação deles é a seguinte: uma potência da razão áurea φ n arredondado é igual ao enésimo número de Lucas se esse n for maior ou igual que 2. É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever no canal, porque no próximo vídeo da sequência de Fibonacci nós encontraremos uma fórmula exata para os termos dessa sequência. Valeu, falou!